Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, Filipenses 4:4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessar-os a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser percebida por todos nós, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que esta seja. Damos graças a Deus. Amém. Mira.
às vezes a gente fica estudando e a gente vê os exemplos que nos chegam. E às vezes a gente não consegue sentir como é a coisa na prática, sabe? Porque isso é fundamental na aprendizagem do ser humano. Eu tenho batido já várias vezes aqui nessa tecla com vocês, sabe? A aprendizagem, para fazer parte do seu conteúdo, você precisa passar por 4 fases para poder chegar até ela. É você ter o conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, a concordância consciente desse conhecimento, para que você pratique. E você praticando, você começa a ter posse daquele patrimônio para você. Porém, quando você faz isso, a capacidade de retenção da aprendizagem, ela é de no máximo 30%. Mas quando você aprende, e você ainda por cima estuda, para levar esse conhecimento para outro, a sua capacidade de retenção da aprendizagem, ela fica em mais de 70%. E isso é fisiológico, entende? Isso é o natural da vida de cada um de nós. Então, quando você vem aqui, por exemplo, a gente estudando aqui, que a gente traz um exemplo, a gente traz uma teoria, a gente traz um conhecimento informativo. O que é interessante é que a maioria das vezes que a gente traz esse conhecimento, as pessoas, puxa, mas eu já sei disso. Eu já vi isso. Ele apenas tomou conhecimento informativo. Ele ainda não fez o reflexivo. A consciência dele ainda não concordou para que ele coloque aquilo em prática, para que aquilo comece a fazer parte do patrimônio dele. Eu vou dar um exemplo para vocês, sabe? Cada vez que você lê novamente o livro dos médiuns, você sempre enxerga coisas que não tinha enxergado antes. Não é desse jeito em todo mundo. Por quê? Porque aquele conhecimento informativo, com alguma coisa que você já aprendeu na primeira leitura, ele se torna mais abrangente e você consegue penetrar mais na verdade. É isso que a gente precisa entender, sabe? Porque a gente está estudando aqui, como a gente viu a semana passada, né? Informava que se tratava de técnicas, novas técnicas, apelando para a necessidade de atualização do Espiritismo, fosse encontrar, legal, ultrapassados alguns modelos. Você entendeu isso aqui? Você já viu alguém falando isso? Alguém que estuda aqui comigo? Alguém que frequenta a casa aqui comigo? Mas se você não escutou, eu escutei segunda-feira aqui. E Juninho estava junto. O problema não é você escutar, sabe? O problema, além de você escutar, é como você escuta. Porque eu já falei para vocês, e isso depende de sensibilidade, sabe? Porque a linguagem falada, essa que eu estou falando aqui com vocês, no meio de comunicação neurolinguística, ela reflete no máximo 10% da comunicação. Mais uns 30% é de linguagem mista, entre a falada e corporal. Mais de 50% é linguagem só corporal. Então não é o que a pessoa fala, é como fala, como se porta. Entende? Porque isso denota a capacidade de afetividade com que aquilo ali está sendo dito, sabe? Então, você consegue entender não só o que a pessoa falou, mas você consegue perceber quem estava com ela. Como se comporta a coisa do ponto de vista espiritual. Por isso que é importante você ler, você estudar, sabe?
Pega aquele capítulo 24 do Livro dos Médiuns, identificação dos espíritos. Leia aquilo, aprende, sente aquilo, gente. Depois que ler aquilo, você pega outro capítulo lá na frente, fala da influência do meio. Você já parou para entender o que é a influência do meio? Você já imaginou que você está mergulhado nessa camada de fluidos que você não enxerga, mas que a gente consegue perceber um pouco, mas um pouco, muito pouco. Então a gente começa a entender as coisas como que acontecem no mundo espiritual, porque isso que a gente está estudando, a gente está vivendo em nossa vida, em vida prática, do dia a dia, de gente que eu convivo todo dia, toda semana, que alega isso, com um cinismo imenso, sabe? Então você tem que entender o que está acontecendo. Porque se você não entender como está acontecendo, você vai ser uma Maria, vai com as outras, tá entendendo? É como Jesus falou, cego que conduz cego vai cair todos no abismo. Não tem essa, cai, acredita porque cai. Porque ninguém é perfeito e imune. Eu sempre tenho falado para vocês aqui, nós temos um repositório de erros diante da lei de Deus. Tem uma frase do Kardec que eu vou lembrar para vocês. Ele diz o seguinte: olha, a caridade não exclui a razão, o bom senso e a prudência. Eu vou repetir. A caridade, e quando ele fala caridade, ele escreve com C maiúsculo. Não é qualquer caridade, não. A caridade não exclui a razão, o bom senso, nem a prudência. Então não pense que você que está fazendo uma caridade com C minúsculo vai excluir sua razão, seu bom senso, nem sua prudência, porque não vai. A razão quer dizer que eu tenho a capacidade de entender a ideia e o conteúdo emotivo daquela ideia que está se passando ali, entende? O bom senso é quando eu uso o discernimento e eu assumo que é bom. A minha razão no caminho do bem é o bom senso. E a prudência é eu saber enxergar as consequências daquilo que eu estou fazendo e vivendo agora. Então, se a caridade com C maiúsculo não exclui isso, você vai ficar feito um poderoso, né? Mas eu vou fazer a caridade para todo mundo que está necessitado e vai excluir sua razão? Você vai excluir seu bom senso? Você vai excluir sua prudência? Meu amigo, se você fez isso, você já está do lado equivocado. Porque você já está sendo vedado os teus olhos diante da verdade. Então não tem essa. Pessoas que fazem isso, entidades espirituais que influenciam essas pessoas, são entidades mentirosas, que mistificam, que mostram aparência, mas que não tem nada na essência. Porque se você chamar para a essência, elas só têm podridão para trazer coisa para você. E por que é que a gente tem que estudar isso? Porque a gente tem que saber viver com aquilo que a vida nos oferece. E se a vida te ofereceu isso, é porque Deus disse, está na hora, hein, meu? Vai lá e mostra quem é que você vai ter que assumir. Porque como ele falou, aquele que der testemunho diante de mim, diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei diante do Pai. A coisa funciona desse jeito, sabe? A lei de Deus é uma lei simples, objetiva, sincera, que não precisa grande coisa de sabedoria humana
para poder fazer o que é certo, sabe? A gente estudou sobre discernimento aqui na segunda-feira. E você viu que qualquer pessoa que tem consciência sabe o que é discernimento. Agora, você sair do discernimento para ter bom senso é uma escolha sua também. E você sair do bom senso para colocar na prática com a sua vontade também é uma escolha sua. Mas uma coisa é certa: se tem espíritos vivendo isso dentro da gente, com o nosso meio, olha, a gente vai ter que se assumir. Ou você vai estar de um lado ou vai estar do outro. Porque é como Jesus falou: ninguém vai obedecer a dois senhores. E não me venha com hipocrisia dizendo que você consegue fazer o mais ou menos. Porque tem gente que aí para, não, mas eu vou assim, eu dou um jeitinho aqui assim. Esse já está completamente entregue. Porque ele não teve coragem de assumir nenhuma das duas polaridades. Esse é que é grave. Porque na vida você tem que se assumir. Como Jesus falou, aquele que der testemunho de mim, eu vou dar também. É assim que a coisa acontece. Então esses irmãos que influenciam, eu sei que essa influência faz parte do dia a dia, mas não com essa afronta ao ponto de querer dizer que Kardec está ultrapassado, né? De chegar para a gente e dizer, mas o Espiritismo evoluiu muito. Hoje em dia as coisas são diferentes. Aí quando você pergunta, então Kardec está ultrapassado, aí começa a gaguejar, né? Aí você mostra Kardec, gagueja mais ainda. O que é que você acha que vai esperar de uma pessoa dessa? Flores ou espinhos? O que é que André Luiz fala a respeito de um médium doente? Ele diz só uma frase: um médium doente não é um médium são. O que trabalha é o médium são. O médium doente não deve trabalhar, porque ele está doente, ele deve se tratar. O que é que Kardec fala no livro dos médios a respeito da pessoa quando está sendo obsidiada? Seja simples, seja fascinação sobre o que é que ele fala? Que se abstenha da faculdade. E depois que for tratada, quando for retornar, que seja um retorno muito bem vigiado de tudo aquilo que ele está produzindo. Eu pergunto, vai ter peito, coragem para dizer, você não vai mais trabalhar mediunicamente porque você precisa se tratar? É isso que tem que ser feito. Incomoda? Não interessa. É em nome do bem daquela pessoa que está sofrendo. Amar é fazer o bem. Fazer o bem é tratar de quem está doente. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque se eu não trato de uma pessoa que eu sei que está doente, que eu estou colaborando com ela, eu estou empurrando ela cada vez mais para o abismo, gente. E o pior, se eu deixo isso acontecer paulatinamente, e eu estou mergulhado nesse caminho, nessa atmosfera fluídica, vê a influência do meio, vê o que Kardec fala das reuniões espíritas, em que ele reporta isso para a influência do meio. Então, entenda uma coisa, o Espiritismo, Deus nos mandou, e não nos mandou com falhas. É como o Rochinha falou aqui na segunda-feira, quando leu o começo daquele capítulo, entende? Tudo tem que ser esclarecido, tudo tem que ser tirado, todas as dúvidas. É impossível, a partir do advento do Espiritismo, você ficar com dúvida. A espiritualidade veio para nos esclarecer, acabar com essa história de dizer, mas eu não conhecia, eu não sabia. Não, isso não cabe mais. Não cabe. Então, cuidado, porque isso está acontecendo entre nós, sabe? E começou assim.
E terminou dando origem àquilo que a gente chama de grafometria. Foi uma coisa que eu falei para você, um princípio novo doutrinário não vai surgir do dia para a noite. A coisa começa devagar. A coisa começa assim. O espiritismo está diferente. O espiritismo agora é outro. E vem essas ideias novas, que no fundo são ideias medíocres, tá? E vai se influenciando, vai se infiltrando, e um vai levando o outro, porque um vai se contaminando junto com o outro. Porque todos nós precisamos da luz, porque nós não temos luz. Viu que a história do irmão Jacob? Que participou de tudo que existia dentro do espiritismo dentro do Brasil, e quando chegou lá estava pretinho, não tinha luz nenhuma. A decepção dele. E ainda os espíritos afrontando ele, né? Mas é o que acontece. É o que acontece. Que a gente saiba ter um pouco de humildade e estudar, gente, para aprender alguma coisa nova e colocar isso em prática. Senão a gente vai ficar sendo iludido por essas entidades. E a gente tem que assumir e falar isso para que seja escutado aqui por nós encarnados e por todos os desencarnados que estão aqui. Porque eu sei que essa cambada toda está aqui. E eu não duvido também, porque eu sei que a espiritualidade superior também está aqui, e sempre esteve aqui, e sempre nos ajudou. O que faltava era decisão nossa. É isso que faltava. Então vamos tomar decisão, ué. Vamos assumir a coisa. Vai ter luta, trabalho? Vai, e daí? A vida é feita de luta e de trabalho. E Deus vai mostrar o trabalho que cada filho tem condição de fazer. Então vamos fazer a nossa parte. Porque ninguém vai ficar passando por uma experiência que não tenha condição de vencer, gente. Deus é um pai bom, mas também é um pai justo, sabe? Então, ele faz o seguinte comentário. Existe muita gente batendo na tecla. Kardec está ultrapassado e precisamos de novas técnicas. Foi isso que eu escutei. Usando obras falsas e às vezes usam até das obras doutrinárias e falam mal da própria doutrina, contrariando a si mesmo. Ele fala isso da apometria. Porque se você já... Eu tive a oportunidade de ver o livro, eu não quis nem ficar com ele. Não quis nem ficar. Ele começa, ele tira coisas do livro dos Espíritos, faz uma compilação de algumas coisas, de perguntas e respostas, despreza a maioria e monta em cima daquele troço ali uma coisa totalmente equivocada, anticaritativa, anticristã, entende? E o pior é que os outros leem e acreditam naquele trem, gente. Então, coisas desse jeito, quando me chegam, eu faço questão, não quero nem ver, eu não vou perder meu tempo vendo uma coisa negativa que eu sei que é negativa. Por quê? Porque isso pode me influenciar também. Eu estou precisando de coisa positiva para esclarecer as minhas negativas. E não de coisas negativas que venham a realçar o que eu já tenho de negativo. Então, seja seletivo. Vai ler, estudar o que você sabe que é bom. O que você sabe que vem de Deus e da espiritualidade boa e amiga que está fazendo isso para a gente, sabe? Porque é o que acontece nessas novas vertentes que se dizem espírita, mas que de espiritismo não tem nada. Eles se camuflam em cima da doutrina para formar algo que é negativo da doutrina para iludir as pessoas. Estes espíritos pseudo-sábios, é isso aqui que eu tenho falado muito com vocês. O maior problema nosso, da humanidade científica, eu não vou dizer que é religião, é científica hoje em dia, é o tanto de informação incorreta, negativa, de pessoas que querem aparecer dentro da ciência, gente. E coloca na internet e começa a divulgar
divulgar essas coisas para todo mundo, e quando você vê, está todo mundo fazendo e ninguém sabe como é que está fazendo, mas todo mundo acha que aquilo ali é verdade. Quem gosta de comer na banha aqui? Porque se espalhou nessa cidade, na região toda, que comer na banha é saudável. Aonde foi que tiraram isso, pelo amor de Deus, gente? É uma briga eterna lá no consultório. Eu chego com os colesterol lá nas tampas, tá entendendo? De onde? Tá comendo na banha? Eu tô. Mas não é saudável? Não, doutor. Quem disse? Qual o trabalho científico? Me diga qual traz um trabalho. Eu só quero um. Mas nem esse um aparece. Então, do mesmo modo, gente, que fazem com a ciência, eu estou falando de uma coisa que acontece dia a dia. Você pode até dizer que não come na banha, senão você passa na cabeça. Mas é desse jeito. É a pior coisa no mundo que existe. É a pior gordura que existe, está entendendo? A mesma coisa fazem com a doutrina espírita. A gente vive mergulhado no ambiente humano hoje que pratica aquele fenômeno chamado Dunning-Kruger, gente. De pessoas que, para aparecer, conhecem um tantinho desse tamanho, e fala que conhece isso tudo, e solta suas teorias todas superficiais, sem embasamento científico nenhum. Porque eu acho que é assim, porque fulano... Não, ninguém tem atrás do que acha, tem que ir atrás do que é. Você tem que ir atrás de conhecimento. Conhecimento, qual a definição do conhecimento? São crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Isso é que é conhecimento do ponto de vista científico, que Kardec baseou a doutrina toda. Toda a doutrina foi baseada nisso, pelo conhecimento universal. Então é a isso que a gente tem que ir atrás. Se você não está indo atrás disso, ou ninguém há de se vir a dois senhores. Ou você vai no caminho certo, ou você está indo no caminho errado. Entendendo? Se todo mundo fala que o conhecimento é desse jeito e eu tenho que ir atrás disso, que esse é o caminho da verdade, se eu não estou indo, tem alguma coisa errada comigo. Não tem tempo dele, não tem tempo uma cebola, tem tempo, tá? Porque não vem dizer que o tempo você faz. Humberto de Campos já falava para nós que o espírita tem pelo menos 8 horas dedicadas por semana para se dedicar ao estudo da doutrina. Então, se você está dizendo que não tem tempo, Deus não errou contigo, mas você substituiu esse tempo por alguma outra coisa. Ou você não quer estudar. Aí o problema é seu, tá entendendo? Se você não quer, você fica para trás, porque quem quer vai adiante. Eu sempre falei isso aqui, falei? Eu estou aqui para a gente estudar e aprender. Quem quiser estudar e aprender, estamos juntos. Quem não quiser, pode ficar para trás, porque eu vou continuar estudando e aprendendo. Essa é a visão que eu tenho da vida, e eu acho que é a visão que Jesus passou para a gente. Quando ele disse: o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também, então vamos trabalhar, gente. Se você diz que não tem tempo para trabalhar, está errado. Está errado. Se você disse que não entende, a gente estudou isso ontem aqui. Uma das primeiras coisas que a espiritualidade inferior faz na influenciação negativa tua é te afastar de leituras edificantes. Não foi isso? A segunda coisa, afastar do bem ao próximo. A terceira coisa, se desviar com orações egóicas. É aí que está a coisa, entende? Então você diz: mas quando eu leio, chegou embaixo, não entendi nada. Não é teu trabalho que está se influenciando para você entender, não. É o obsessor mesmo que não quer que você entenda, tá entendendo? É assim que a coisa funciona. Então você tem que reconhecer que tem um problema. Porque se eu não reconhecer que eu tenho um problema, como é que eu vou cuidar do problema? Então reconheça que tem. Vai em busca da solução. E isso está ao alcance de cada um de nós, sabe? Então que a gente tenha essa visão. E ele continua dizendo: os espíritos pseudo-sábios são tão hipócritas que chegam a esse ponto. Usam parte da doutrina e contrariam a própria doutrina que usaram para os seus princípios equivocados. E o pior é que os ingênuos aceitam praticando no movimento espírita. Então, primeira coisa, pseudo-sábio é hipócrita. Hipócrita é mentiroso. Mentiroso é mistificador. Mistificador, ele vai vender uma aparência que não tem. É aquele que é
parece tudo santinho, bonitinho, tem coisa e tal, mas lá dentro, não tem coisa boa. E é aí que eu faço questão de mostrar o porquê da gente, diante das reuniões mediúnicas, gravar tudo, transcrever tudo, analisar tudo. Teve um tempo que o trabalho era tão intenso, principalmente no tempo que eu operava, que não sobrava tempo mesmo, sabe? Agora até que está razoável a coisa. Então, eu tentei fazer um resumo das comunicações. Rapaz, depois de um mês, eu olhei para aquilo ali, eu disse, isso não está certo, não. Tu te vira. Vai ter que sentar, botar isso como é, para que a pessoa entenda, porque fazer resumo não vai trazer os frutos que a gente gostaria. Então você tem que transcrever, sabe? Você tem que mostrar a coisa como aconteceu, porque isso faz parte de um estudo, não só para a pessoa que está orientando, não, faz parte para aquele médico, para ele avaliar a qualidade de trabalho dele, sabe? Porque tem coisas que são tão peculiares que só ele sente o que aquela entidade quis falar, e só ele sente o que é dele que pode estar influenciando naquela comunicação. E isso é importante, sabe, para a maturidade do médium. Então, a gente tem que transcrever tudo. E por que eu estou insistindo em reunião mediúnica? Entende? Porque na reunião pública, a gente que vai participar e vai ter que conviver com a diferença, você tem que ter a capacidade de ter um bom autocontrole para que não deixe a influência tomar conta dos outros que estão participando da reunião. Mas na reunião mediúnica não tem como. Na reunião mediúnica é a pessoa que cuida daquele grupo, que tem que ser autônomo. Porque se você sanear reunião evangélica, reunião doutrinária com as crianças, se você sanear o ambiente todo e ficar a reunião mediúnica, você não fez nada. Você entendeu o que eu falei que não fez nada? Não fez nada. Porque não adianta você querer combater efeito das influências nos outros cantos se a causa vai continuar viva. Pensei que já tivesse acabado. Não. Então, isso serve para tudo. Na medicina, não adianta eu tratar o efeito dando remédio que combate algo se a causa eu não estou erradicando. Porque o problema vai continuar e vai vir cada vez pior, sabe? Então a coisa tem que ser saneada nos efeitos em que ela está tendo acesso e na causa, que é justamente a capacidade que existe de identificação entre esse espírito mistificador, hipócrita, entende? Cínico, e a identificação que ele tem com aquele médium que deixou ser influenciado por ele. Entende? Enquanto ele tiver guarida do encarnado, não adianta. Não adianta. E Kardec fala isso no livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, sabe? Kardec fala, e olha, estou falando com o codificador da doutrina, né? Ele pegou um espírito obsessor desse, evocou, né, em nome de São Luís, ele veio, comunicou, diz, ó, você está influenciando tal pessoa e a gente sabe que você está sendo hipócrita, coisa e tal, pois é, sou, e vou continuar sendo. Aí Kardec, mas nós vamos orientá-lo e você vai ser retirado de lá. Ele disse, quero ver. Ele não tem caráter para lutar contra mim. Ele fala mais isso. Eu aproveitava, eu vivia atrás de uma pessoa frágil, pusilânime. Encontrei. E de lá não saio mais. Nem você me tira. Você entende como é que é a coisa? Eu falei para vocês que uma das causas da obsessão é a covardia moral. Entenda, covardia moral. São pessoas que não têm esse caráter firme de assumir a coisa e dizer, não, eu vou
eu vou à luta. Não vou querer isso para mim. Porque se ele não fizer isso, a influência continua. O meio vai continuar do mesmo jeito. O reduto fluídico da reunião vai continuar do mesmo jeito. Sabe por quê? Kardec fala no livro da gente, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Dá para entender o peso disso aí, gente? Se vocês que vivem numa reuniãozinha, onde está compartilhando com fluido negativo, aí você vai dizer, não, mas meu protetor resolve. Não sou negão, porque ele não vai resolver de jeito nenhum. Ele vai te inspirar para que você resolva. Por que é que a gente fala da oração egóica e da oração essencial? Qual é a oração egóica? Eu pedi para que Deus e os Espíritos resolvam meus problemas. E qual é a oração essencial, que é a oração correta? Eu pedi a Deus luz e força para que eu resolva meus problemas. Porque os problemas são meus, nem é de Deus e nem é dos Espíritos. Se o problema é teu, é tu que tem que tomar conta. É que nem aquela história aqui na minha terra. Quem pariu Mateus que o embale. A coisa é desse jeito. Então não queira jogar na conta da espiritualidade superior. Não. Você tem tudo que está ao seu alcance, que a doutrina trouxe para você estudar, assumir responsabilidade e você fazer aquilo dentro dos padrões doutrinários. Se você está fugindo dos padrões doutrinários e querendo que a espiritualidade, a irmã veneranda vai dar conta, esqueça, porque ela não vai estar nem aí. Ela já mostrou por pensamentos intuitivos. Como é que a espiritualidade se comunica conosco? Pensamento intuitivo, sono, através de terceiro. Já teve pensamento intuitivo, já teve durante o sono, de terceiro agora a gente está lavando aqui a alma, falando tudo que precisa estar ao nosso alcance, aí você vai dizer que ela vai resolver. Não seja pueril, não seja. Entende? Porque é essa palavra que ele fala aqui, ingênuo, sabe? Eu não gosto nem de usar essa palavra ingênuo. Porque ingênuo é uma pessoa simples que não teve condição de ter acesso às coisas, entende? E às vezes ele entra de cabeça. É diferente, sabe? Aqui só tem macaco velho, gente. Não tem ninguém ingênuo aqui não. Quantos anos de doutrina tem aqui dentro? Doutrina não, de movimento espírita. Doutrina tem pouco, de movimento tem um monte. O que é que fez nesse tempo todo? Por que é que não estudou da maneira correta? Por que é que não se fundamentou em fazer a coisa da maneira que deve ser feita? Porque não quer. Porque é preguiçoso. Porque não gosta de estudar. Porque gosta de colocar tudo na conta dos outros. Porque se exime da sua responsabilidade. E assume postos. Que será que estava à altura? Eu gosto muito da mensagem de Kardec. A FEB publica de vez em quando no livro A Prece. São 4 comunicações de Kardec aos espíritos do Brasil. Eu já trouxe isso várias vezes para vocês aqui e posso trazer quantas mais vocês quiserem. Porque aquilo ali, entende, abriu um horizonte para eu ter um entendimento mais profundo da doutrina, que foi uma coisa de louco. Essa frase que eu disse, a caridade não exclui a razão, o bom senso e a prudência, está lá. Está lá. Ele começa dizendo, pedindo desculpa para as pessoas pelo que ele vai falar. Porque ele vai falar porque precisa falar. Para que as pessoas não se sintam ofendidas com o que ele vai dizer. Mas é em nome do bem que ele está vindo para falar as coisas. Aquilo ali, entende? Aquilo ali abriu um horizonte para mim, entende? E toda vez que eu vejo algo, entende, que chega para mim e que eu ainda não tenho aquela compreensão, eu penso sempre nessa frase de Kardec. Entende? O que é que Deus está mandando para mim para que eu aprenda um pouco mais? Isso faz a diferença, esse sentimento de aprendiz, em tudo que você estiver fazendo na vida. Porque até nos cargos que você vai estar ocupando,
Você tem que ter esse sentimento de aprendiz. Você está aqui aprendendo sempre. E é com esse sentimento de aprendiz que Deus vai ajudar a gente. Porque qual de nós que não precisa aprender? Qual de nós que já está feito? Todos nós estamos por se fazer, gente. Então não venha com esse negócio de ingênuo, não. Entenda, você tem mais é que estudar mesmo, você tem mais é que se esforçar, tem mais que aprender, entende? E não tem essa história de, mas eu já estou velho, não preciso. Esquece isso, gente. É documentação científica que o hipocampo da gente é uma área que sempre produz neurônios. E tem mais, tem um documento novo científico que saiu há pouco tempo, que a gente sabe que esses neurônios, agora me empolguei, esses neurônios de hipocampo que estão replicando, eles replicam, têm uma viabilidade, entende? E com o passar do tempo, é feito conexões desse neurônio com a área do lobo temporal e também do frontal, e que está na área integradora do caráter da gente também, e que depois que é feito essa interação entre eles, esse neurônio morre. Isso quer dizer que você aprendeu a coisa nova. Entendeu? No começo, quando ele está sendo gerado, você está em fase de aprendimento. Aprendizagem. Você está tendo conhecimento informativo, você está reflexivo, concordante, à medida que você vai praticando, coisa e tal, que você consolida, ele morre, porque não tem mais finalidade, você já aprendeu. Quer dizer, aquilo faz parte do seu patrimônio. Em definitivo, gente. Você fica com Alzheimer, que é a doença que mais causa lesão hipocampal, nas fases mais avançadas da doença, o neurôniozinho está lá ainda replicando, e a pessoa pergunta, por quê? Porque ele está aprendendo. Deus está dando essa oportunidade. E a experiência que ele está tendo está trazendo informação suficiente para que ele aprenda, mesmo com aquela caduquice toda. A alma está aprendendo, gente. Por isso que os trabalhos de neurociência mostram que a felicidade você consegue quando você aprende e se supera. Isso sim traz felicidade. O resto traz só alegria, traz só satisfação externa. A satisfação interna é quando eu tenho essa aprendizagem e quando eu tenho essa superação. A gente fica o tempo todo lutando através de satisfação externa. Vou falar um pouco de segunda-feira agora, se der tempo. Então, aprenda isso, gente, compreenda, vai estudar, assume teu estudo, conversa, dialoga, procura caminhos melhores, entende? Procura levar o bem para você e para os outros, porque senão a gente vai ficar nessa aqui, sendo mandado por pseudo-sábios, caindo em hipocrisia, e depois a gente vai querer dizer que somos ingênuos. Não vamos ser ingênuos, não. A gente não foi atrás de fazer o que era certo porque a gente se acomodou. E a acomodação é uma das primeiras fases do auto-engano, que a gente chama isso de ganho secundário, como a gente já estudou aqui. Toda acomodação é auto-engano. Não tem para onde sair. E o nome diz auto-engano. Você está se enganando de você mesmo, se acomodando. E não vai dar boa coisa, hein? Porque uma hora você vai ter que sair da acomodação. Uma hora você vai ter que sair do auto-engano. Aí depois que morre, quando chega no mundo espiritual, que olha aqui para baixo, diz, puxa, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz quase nada. Entendeu? Entendeu por que é que diz que teve tanta coisa para fazer e que não fez quase nada? Porque viveu de superficialidade. Viveu na acomodação achando que já estava bom demais do jeito que estava fazendo. E não deu certo, sabe? Então, eles vêm e nos informam das coisas que estão acontecendo. Para que diante dessa informação, a gente também regale nossos olhos e não vá seguir o mesmo caminho. Porque, caso contrário, a gente vai seguir o mesmo caminho, sabe? Então, muito cuidado com isso, quando ele fala aqui, entende? Não sejamos ingênuos, não vejo o que está dizendo,
aceitando e praticando essas coisas equivocadas no movimento espírita, quando a gente diz que Kardec está ultrapassado. Ele termina dizendo o seguinte comentário: dizer que Kardec só serviu para o século passado é uma falácia, mentira deslavada, pregada pelos gênios das trevas, porque para que o movimento se distancie da doutrina, mantendo o movimento morno e as pessoas fragilizadas para mais fácil serem obsidiadas. E é isso aqui que eu quero que você entenda. O movimento morno, você está propiciando pessoas a ser obsidiadas. Então entenda e leva essa para a cama. Se você participa de uma reunião evangélica, onde tem superficialidade, coisa morta, onde se não se aprofunda na doutrina, você vai estar alimentando a obsessão de todas as pessoas que participaram daquela reunião. Dá para entender isso ou não dá? Dá para compreender o tamanho da responsabilidade da coisa? Se você acha que não é assim, paciência. Morra e veja o que é que vai acontecer. Porque é isso que ele está dizendo. E eu prefiro acreditar nisso, porque isso tem lógica e coerência. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina se esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Pai de amor, bondade, de Mestre Jesus, amigos espirituais, espíritos familiares e nossos anjos guardiões. Mais uma vez nós queremos agradecer essa oportunidade por essa noite de estudos. E queremos, Pai, sair dessa aculturação buscando essa reflexão, buscando, Senhor, aprendermos mais sobre a importância de nos dedicarmos ao estudo para que possamos evoluir espiritualmente e fazer aquilo que nos comprometemos no nível espiritual. Pai nosso,